Estamos numa série Grandes Reis da Bíblia. Hoje é a quarta pregação da série. Primeira semana falamos do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Na segunda semana falamos de Davi, que foi o segundo rei de Israel. E na terceira semana, Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. E hoje vamos falar do filho de Salomão, que foi o quarto rei de Israel, chamado Roboão. Não é uma história tão conhecida, talvez você nunca ouviu uma pregação sobre Roboão, então eu acho que isso serve de um conhecimento a mais, para você ficar bem hoje atento, porque são conteúdos que eu vou falar aqui hoje, que são pouco pregados nas igrejas, porque são histórias meio perdidas na Bíblia, mas que é importante a gente conhecer. Roboão é filho de Salomão. Quando ele assumiu o trono no lugar do pai dele, ele tinha 41 anos de idade. Veja que ele não era tão jovem. Na Bíblia fala de reis que assumiram o trono ainda na infância, ainda na idade juvenil. Mas Roboão não, fala que ele tinha 41 anos, ou seja, ele não era mais um adolescente. Mas vamos tentar nos colocar aqui no lugar de Roboão. Será que foi fácil para ele assumir o lugar de um pai chamado Salomão? Imagine assim, vamos tentar trazer para hoje. O seu pai tem uma grande empresa, uma franquia, uma empresa nacional. Essas franquias que tem em cada cidade que você vai, você encontra uma loja. E de repente seu pai fala: agora é com você, meu filho, você vai assumir o trono. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Salomão foi conhecido pela sua beleza, o seu reinado. Quando Jesus Cristo falava aquela passagem: não andeis ansiosos com coisa nenhuma, olhai para os lírios do campo, ele fala: nem Salomão se vestiu de tamanha glória. Ou seja, Jesus fala de Salomão como um homem cheio de glória. Então não foi fácil para ele, Roboão, assumir uma vaga de um homem tão poderoso como Salomão. Mas vamos ver então como que foi o reinado dele. Reclamação do povo. Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Deixa eu explicar para você o que aconteceu logo no começo do reinado de Roboão. O povo, as pessoas, os habitantes do seu reinado, chegaram para Roboão e falaram assim: Roboão, está muito pesado a carga tributária. Roboão, está muito pesado os impostos. Alivia um pouco. O que ele fez? Ele pediu 3 dias para pensar. Ele fez certo. Ele falou assim: deixa eu pensar o que fazer. Ele foi lá, consultou os mais velhos do reino e consultou os mais jovens do reino. E o verso 14 fala: e lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Então deixa eu explicar. Vamos tentar trazer aqui para o dia a dia. Ô Roboão, abaixa o valor da gasolina,
A gasolina está muito cara. R$7 a gasolina. R$7,50. Está muito cara a gasolina, Roboão. Os impostos, alivia. O que Roboão fez? Deixa eu pensar. 3 dias para pensar. Nesses 3 dias ele consultou 2 grupos de pessoas. Pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Pessoas mais velhas que eram da época do governo do seu pai Salomão, e pessoas mais jovens que cresceram com ele, talvez amigos da infância, amigos da adolescência dele. Mas ele ouviu, ele pegou, ele consentiu com o conselho dos mais jovens. Os mais velhos falaram assim para ele: meu filho, diminui o preço da gasolina, diminui a carga tributária, diminui os impostos, o povo está cansado, o povo está reclamando, diminui. Se você diminuir, esse povo vai te amar. Se você diminuir, esse povo vai gostar de você. Esse foi o conselho dos mais velhos. Os mais novos falaram assim: não, Roboão, se você conceder uma coisa aqui, vão querer concessão de outra, e aí vão querer de outra, e logo você vai perder a sua moral, logo você não vai mandar nada. Então, Roboão, não fica ouvindo não, pesa a mão, quem manda aqui é você. Bom, ele escutou 2 conselhos diferentes: o conselho dos mais velhos para aliviar, e o conselho dos mais jovens para manter o pulso firme, mão de ferro. Infelizmente, o que ele falou aqui: meu pai fez pesado o vosso jugo, eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O que é um escorpião, gente? É a figura de uma picada, de uma mordida, de um veneno. Aqui possivelmente está relacionado com uns açoites, com chicotes que os romanos usavam, que na ponta tinha um metal, aumentando a dor da chibatada. Eu vos castigarei com escorpiões, como se fosse uma ferroada. Mais chicote, mais imposto, mais servidão. Isso trouxe uma crise no governo dele, e o povo se rebelou. Verso 16: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, ou seja, pediram, não ouviu, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Ou seja, eles lembravam de Davi, né? De Davi como rei bom, de Davi como rei humano, que se preocupava com as pessoas, queria o bem da população. Então eles falaram assim: que temos nós de Davi? Esse rei não tem nada de Davi, esse rei já se perdeu, esse rei já é reino do capeta, não é reino de Davi. E eles então se rebelaram. Israel se foi, ou seja, se rebelou. E aqui, pessoal, é uma aula de teologia hoje. Eu vou falar de uma coisa aqui, talvez você que está na igreja há tantos anos e nunca percebeu esse assunto aqui, e é um ponto tão importante na Bíblia, que é um entendimento de uma fase da Bíblia, que você precisa saber o que aconteceu nesse momento histórico da Bíblia. Você lembra que aquele homem chamado Jacó, que depois Deus mudou o nome dele, diz a Israel, ele teve 12 filhos, e foram chamadas 12 tribos de Israel. Ele teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim.
Esses 12 filhos, se você ler a Bíblia lá, livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, eles se dividiam em tribos, ou seja, a tribo do Rúben, era um batalhão de gente que a liderança era de alguém da tribo de Rúben. Claro que foi morrendo essas pessoas e foram assumindo outros filhos, netos, bisnetos. Eles trabalhavam como tribos, como se fosse um distrito, um povoado, dentro de Israel. Cada tribo tinha a sua liderança. E com essa situação aqui de Roboão, pessoal, houve o quê? Uma divisão das tribos. Importante você entender isso aqui. As tribos do norte, que são 10 tribos, se rebelaram e seguiram Jeroboão. E as tribos do sul, que são Judá e Benjamim, seguiram Roboão, ou seja, o reino se dividiu. Veja bem, eu sei que esse assunto aqui é um pouco difícil, tenso, eu estou tentando ser bem simples. Houve uma divisão, o reino em Davi, em Salomão estava unido, em Roboão o reino foi dividido. As tribos, 10 tribos se rebelaram, 10 tribos se rebelaram, e quase houve uma guerra entre as tribos, capítulo 12, verso 21, vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que foram as tribos que ficaram com ele, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Veja bem, aqui quase houve uma guerra entre as tribos, por causa de Roboão. Roboão não aceitou que aquelas 10 tribos saíssem, se rebelassem, e falassem, não, vamos reunir um exército, 180 mil homens destros, atiravam pedra com a mão direita, eram homens destros. Esses homens eram escolhidos a dedo, e esses homens então vão restituir, vão lá brigar com a tribo rebelde, Benjamim, as outras 10, só Benjamim e Judá que ficou. Gente, sabe o que está acontecendo aqui? É como se fosse uma guerra dentro do Brasil, brasileiro contra brasileiro. Os filhos de Jacó estão brigando agora, ou quase brigando. Ia haver uma guerra civil, ia haver um derramamento de sangue. Não estamos falando aqui judeu contra filisteu, estamos falando aqui judeu contra judeu, os filhos de Jacó contra os filhos de Jacó. Olha o que esse homem fez no seu reinado, Roboão. Aí apareceu um profeta lá chamado Semaías e conseguiu intervir, falou que Deus estava no negócio, que Deus tinha permitido aquilo acontecer devido aos pecados de Salomão. E aí o povo falou, não, então se foi Deus, está tudo certo, vamos deixar o barco andar. Mas por pouco que não acontece uma guerra entre as tribos e uma morte de muitas pessoas que eram parentes, eram parentes de longas genealogias, mas eram parentes, o mesmo árvore genealógica de Jacó, Israel. Eles iam entrar numa guerra. É bom aqui a gente falar, pessoal, que nós estamos num período da Bíblia de um declínio espiritual. Vamos lembrar da história? O povo fala assim, a gente quer um rei. Ah, vocês querem um rei? Samuel fala, então tá, toma aí Saul. Vem Saul, já pregamos aqui sobre Saul, tem uns tropicões, tem uns problemas, Deus coloca Davi. Davi consegue reunir o povo, as tribos, traz a arca para Jerusalém. Davi consegue prosperar a nação, aumentar o seu território, trazer segurança. Tinha um sonho de fazer um templo para Deus, mas não fez. Quem fez foi seu filho Salomão. Salomão pegou um reinado estruturado, um período de paz,
Salomão conseguiu fazer contatos com o mundo exterior, com países distantes, com Tiro, rainha de Sabá e tudo, e é um homem que tinha muita diplomacia, e um homem que conseguiu fazer coisas tão bonitas. Mas Salomão, diz a Bíblia, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Era tanta mulher na casa dele, uma trouxe o deus Baal, outra trouxe o deus Ecrom, outra trouxe o deus da lua, o deus do sol, e a casa dele virou um panteão de deuses. Lá naquela época de Salomão e Roboão, era comum as pessoas andarem na rua e ver um monte de deuses, um monte de estátuas, poste-ídolos, colunas, montes altos, coisas a ídolos. Gente, nós estamos falando de Israel, um povo monoteísta, só o teu Deus adorarás. Um povo que está agora em declínio, e Roboão assina o cheque da desordem total. Os pecados do Salomão, seu pai, como um vendaval, como um furacão, passaram pelo reino e caiu sobre o seu filho Roboão, nessa decisão dele de pesar a mão sobre os impostos, a carga tributária de trabalho e de serviço. Gente, eu fico pensando assim, como uma nação como Israel chega a um ponto desse? Eu fico pensando como uma nação como os Estados Unidos, que foi um país que exportou missionários para o mundo inteiro, um país que tinha igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas metodistas, igrejas onde os presidentes dos Estados Unidos, muitos deles eram cristãos, eram presbiterianos, eram batistas, ou tinham um pai, uma mãe, um avô cristão. E hoje você vê igrejas virando museus, igrejas virando bares, igrejas fechadas. Por que será? Por causa do declínio espiritual. Gente, nós vemos aqui no Brasil hoje um movimento onde nós temos cada quarteirão, cada bairro tem uma igreja, muitas igrejas. Mas para mudar esse quadro é muito rápido, às vezes uma geração para outra, 40 anos, 80 anos, você já não encontra mais igrejas, porque há um declínio espiritual, que isso pode ser muito rápido numa nação. Isso pode acontecer, como aconteceu em Israel, de maneira muito rápida, como Davi para Roboão, são 3 gerações. Você vai hoje em países como Genebra, Suíça, cidade de Genebra, que foi fundada por um protestante, João Calvino, e você vai, o índice de ateísmo é gigantesco, porque em algum momento perderam o foco, em algum momento perderam a fé, em algum momento deixaram de passar um legado dos pais para os filhos, dos filhos para os netos. Você que está aqui hoje, você corre um risco, e eu corro, de nós termos um futuro, uma geração que não conhecerá o Senhor. Sabe por quê? Porque cada geração tem que passar para outra geração. Se uma geração falhar, não adiantou nada a geração anterior ter feito o trabalho. Não adiantou nada Davi ter feito um excelente trabalho se Salomão pisou na bola, de maneira tão grave que Roboão colheu o vendaval da tempestade chamada Salomão, de ele ter 1000 mulheres.
Então, gente, isso é muito sério. Você fala, pastor, não tem nada a ver com isso. Lógico que tem. A sua vida é essencial hoje. Os seus filhos são essenciais hoje. Os seus netos são essenciais hoje. Os seus bisnetos, para que essa geração passe para outra e para outra. Isso mantenha-se. Senão, se uma geração falhar, nós colocamos em risco um trabalho que começou lá nos 12 discípulos de Jesus. Uma geração que falha, uma geração, declínio espiritual. Você imagine andar na rua de Israel e você vê um monte de poste ídolo, um monte de deuses. Você subir num monte e está cheio de imagens. Gente, Israel, como um homem, um rei. Isso é muito sério. Cada geração é responsável pela outra geração. Se uma geração falhar, muita gente perdeu, que ficou para trás o trabalho que foi feito. Cada geração tem que transmitir a outra geração. Então, aqui vai acontecer o quê? O reino do norte, ficaram 10 tribos, e a Bíblia vai dizer, fizeram o que era mal perante o Senhor. Vai ter 19 reis, vai aparecer lá, rei fulano de tal, fez o que era mal perante o Senhor. Aí morreu esse rei, vem outro rei, fez o que era mal perante o Senhor. A sequência do reino do norte, dividiu 2 reinados, 2 lideranças, reino do norte e reino do sul, fizeram o que era mal. Vocês lembram de um homem chamado Acabe? A mulher dele chamava-se Jezabel. Acabe e Jezabel, eles perseguiram o profeta Elias, era rei do norte, perseguiu Elias, colocou adoração a Baal. Reino do sul, 2 tribos, alguns reis fizeram o que era reto, alguns fizeram o que era mal. Teve 17 reis, 8 fizeram o que era reto, 9 fizeram o que era mal. Entre eles, Josafá fizeram o que era reto, Ezequias, Josias. Alguns eu vou pregar aqui ainda nos próximos domingos, sobre esses reis. Vou escolher alguns da tribo do norte, alguns da tribo do sul, e ver a história desses homens. Quais foram os seus erros, os seus acertos? Fizeram o que era reto ou fizeram o que era mal? O final de Roboão, para a gente encerrar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. Lembra que eu falei que ele tinha 41 anos? E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Ou seja, ele recebeu um presente do pai dele, né? Um reino. Mas ele precisava no comecinho ali já tomar uma decisão ali, e ele já errou. Ouvir o conselho dos mais sábios, dos mais velhos. Olha o que diz versículo 25: no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Você lembra que Davi sonhou em fazer um templo? O Salomão construiu. Agora no reinado de Roboão, aquele templo é furtado, é saqueado. Olha que triste. E sabe o que diz o livro de Crônicas, que é uma repetição das histórias de reis? Fez Roboão o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Fala que o que ele fez foi mal. Esse foi o legado de Roboão. Roboão poderia ter feito diferente, ter deixado uma história diferente. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação bem prática para nós. Sabedoria para ouvir conselhos.
Você e eu, todo dia a gente recebe conselhos, não é? Uma conversa assim, informal, você fala uma coisa assim, não estou muito bem de barriga, vai naquele médico. Já viu aquele povo que gosta de dar um chazinho para você tomar? Não estou sentindo bem, toma chá daquilo que é bom. Toma chá disso, toma aquela raiz, não sei o que, toma aquela garrafada. Toda hora a gente recebe conselho. Todo dia a gente tem alguém que dá um conselho para nós. Mas, gente, nem todo conselho é bom. Nem todo conselho é bom. O Roboão, quando as pessoas foram pedir para ele diminuir a carga, sabe o que ele fez? Ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Ele começou certo, ele pediu 3 dias para pensar. Aqui ele fez certo. Eu gosto daquelas pessoas que quando você vai falar assim com ela, fala assim, ô fulano, eu pensei em você me ajudar num ministério aqui da igreja, nós estamos precisando de alguém lá no ministério do multimídia. A pessoa fala assim, pastor, deixa eu orar. Eu gosto de gente assim. Ô fulano, eu estou pensando em você, estou precisando de alguém lá para ajudar a gente no teclado da igreja, você pode ajudar? Pastor, eu posso orar? Ô irmão, eu estou pensando em colocar você como líder de célula, o que você acha? Pastor, eu posso orar por isso? Eu gosto de gente assim, gente que entende que não é naquele momento hora de tomar uma decisão, gente que gosta de pensar, orar, refletir, antes de tomar uma decisão. Eu acho que isso é sábio, eu acho que isso ele acertou. Ele falou assim, dá 3 dias, deixa eu pensar, deixa eu orar. Só que aí, qual que foi o erro dele? Quando ele foi consultar, ele ouviu 2 conselhos. Ele ouviu um conselho que era para ele aliviar a carga, e outro conselho para ele apertar. E, infelizmente, ele ouviu o conselho errado. Ele ouviu o conselho errado. Ele poderia ter ouvido aqueles que eram mais maduros, mais experientes, aqueles que viram os erros de Salomão, que caminharam com seu pai, aqueles que estavam ali observando tudo acontecer no reinado. Podia falar, meu filho, falaram isso, meu filho, alivia o custo, alivia o tributo, porque esse povo vai te amar, esse povo vai gostar de você. Isso que falaram os mais velhos. Mas ele também consultou os mais novos, gente que talvez cresceu com ele lá no reino, talvez gente, filhinho de oficial, mimado, cresceram jogando Xbox, Playstation 4, cresceram no Yakult, no Danoninho. Ele ouviu a galerinha dele, ele ouviu o conselho errado, e aí a decisão foi errada também. Então eu quero encerrar essa pregação dizendo para você, ouça conselhos, mas ouça com sabedoria conselhos. Nem todo conselho é bom. Já viu aquela pessoa que você fala assim, cara, tá difícil meu casamento, cara, minha mulher tá chata, sabe, o outro fala, rapaz, larga essa mulher. Vocês já ouviram essas coisas? Vamos tomar uma ali no bar, rapaz, tem um negócio que eu vou te levar, um lugarzinho que eu vou te levar que vai dar jeito nisso. Isso é conselho? Então, gente, preste atenção no conselho, cuidado com os conselhos. Se isso aqui você sair daqui hoje entendendo isso, já está muito bom. Ouça o conselho dos seus pais, ouça o conselho dos seus líderes, cuidado com o conselho de amigo de bar, ouça o conselho dos mais sábios, dos mais maduros, dos mais experientes. São lições que nós aqui podemos aprender. Nem todo conselho é bom.